programa Auros Bem-Estar e Vida retorna nesse espaço incrível, o Entreposto Ambiental. E nós temos aqui a presença de Daliana Miranda, farmacêutica magistral e homeopata, que sempre está aqui conosco, partilhando o seu conhecimento e que hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, sobre a fitoterapia. O programa está voltado para as questões do homem e a sua interação, mente, corpo e a natureza. E nada melhor do que a Daliana para falar para nós um pouquinho sobre o que é a fitoterapia. Seja bem-vinda, Daliana. Obrigada, é um prazer falar sobre esse assunto, né? Tão apaixonante e vital para a saúde das pessoas, né? O que é importante deixar claro sobre a fitoterapia, né? O próprio significado do nome já diz ao que ela vem, né? Que é a terapia pelo fito, pelo vegetal. Então, compreendemos como fitoterapia uma prática de tratamento de saúde, uma prática terapêutica que tem aplicação em todos os níveis de cuidados com a saúde, desde a prevenção até a cura de determinados sintomas e doenças. É a prática que a gente pode considerar mais antiga, né, dentro das práticas terapêuticas médicas, porque desde o homem primitivo já se lançava a mão das ervas como reconhecimento das suas propriedades terapêuticas, né? Mas a institucionalização da fitoterapia, ela vem mais recente, mas nós temos relatos escritos históricos, né, dos tempos egípcios, o Hipócrates, né, como pai da medicina, e que deixou relatos muito preciosos sobre o tratamento com as ervas medicinais. A medicina tradicional chinesa, que a gente pode até considerá-la como, né, a mais antiga das práticas com as ervas, até hoje sendo usada, né, a medicina tradicional chinesa se baseia não só na acupuntura e em outras técnicas, como essencialmente no uso de ervas medicinais. A Ayurveda, que é a prática terapêutica indiana, que também utiliza principalmente de elementos vegetais. E o que a gente tem hoje na nossa medicina, né, no nosso inventário de plantas, não só nacionais como internacionais, é vasto, né? O que a gente utiliza hoje dentro das farmácias de manipulação, principalmente, muitos de origem ainda importados, né, principalmente da Alemanha, da Índia a gente recebe bastante fitoterápicos, da Alemanha, da Itália, mas nós como brasileiros, né, temos uma pesquisa constante nesse trabalho de normatizar, identificar perfeitamente as espécies botânicas que têm características farmacológicas. Então, quando a gente fala em fitoterapia, a gente está falando essencialmente de determinadas ervas que realmente possuem efeito medicinal. Então a questão não é qualquer erva, não é aquela que eu olho e me disseram que eu vou ali buscar e faço qualquer coisa com ela. Há todo um procedimento, todo o processo para que realmente seja terapêutico e eficaz. Sim, se a gente considera como um método realmente de cura, de tratamento, a gente precisa ter em mãos o médico ou o terapeuta fitoterápico que realmente tenha formação no assunto e as ervas medicinais apropriadas. Existe, assim, sem desmerecer, né, toda a nossa tradição das curandeiras, dos mateiros, né, que sempre conheceram naturalmente as plantas ao seu redor, né, não só a parte botânica como a parte medicinal e alimentícia, mas para um tratamento realmente profundo, você precisa de extratos e de plantas vegetais que estejam realmente catalogados e bem cuidados. Então isso vai desde o cultivo, né, da área onde esses vegetais foram desenvolvidos, se a terra é propícia, a época de colheita, porque o vegetal ele é um ser vivo, ele tem seus ciclos e a cada ciclo ele produz determinadas substâncias. Então esse estudo, né, sobre a natureza desse vegetal é fundamental.
Há vegetais que não se desenvolvem no nosso país, só se desenvolvem na Europa e vice-versa. Isso faz muita diferença. Alguns já podem ser aclimatizados, mas isso nem sempre traz os mesmos benefícios, né? Porque existe uma usina química dentro de um vegetal, né? E para que ele tenha a propriedade medicinal, ele precisa oferecer em cada dose a mesma quantidade do que se espera dele. Então a gente chama isso de extratos fitoterápicos padronizados. Então eles vieram a partir de um vegetal, mas eles foram extraídos com a maior parte dos seus componentes vegetais, mas dentro de uma padronização de ativos, os princípios ativos, para que em cada dose, seja na forma de cápsula, na forma de gotas, essa dose tenha sempre o mesmo teor daquele princípio ativo realmente farmacêutico. Então, o que a gente às vezes não tem assim, sucesso no tratamento é se a gente vai utilizar um chá, que é aquele, né, ficou conhecido entre nós como chá, mas é uma infusão, né, na maior parte das vezes onde a gente pega a planta seca, desidratada, faz a fervura, a decocção e depois faz o uso da forma chá. Não haveria nenhum problema desde que essa planta realmente venha de boa procedência, que ela não tenha contaminantes microbiológicos, que ela não tenha resíduo de fezes, de resíduos de animais, né, insetos, que ela não tenha ficado abafada para não dar bolor, mofo, fungos, né? Porque tudo isso vai trazer como contaminante. Mesmo fazendo uma fervura, nem todos esses micro-organismos vão ser eliminados, né? E ainda tem mais, porque a guarda de um vegetal desidratado, ela requer um ambiente certo. A umidade correta, a temperatura correta, né, se está exposto ou não ao sol, não deve estar. Na forma de dessecação desse vegetal, ele tem que haver um procedimento bem coerente e científico para isso, porque você pode ter a planta certa sem efeito nenhum realmente, porque o trato com ela, a extração dela foi inadequada. E aí, então, surge a grande questão, que muitas pessoas acreditam, mas isso não dá certo, ou isso não funciona, não é? Ou eu tomei e passei mal, porque não estava, primeiro, dentro desses padrões, pelo que eu entendi, ou não feito, não é? Não foi feita a extração da forma correta e nem a utilização da forma correta. Então, quais seriam realmente os benefícios? Esses benefícios existem. Às vezes as pessoas falam, não, só o alopático é que resolve, só o industrializado é que resolve. Como é que é isso, Daliana? Fala para nós. Houve um momento, né, da história da humanidade em que a indústria farmacêutica pôs em descrédito os tratamentos naturais, né? Isso foi uma estratégia, uma necessidade. Houve um momento, né, no início do século XX, onde a industrialização era tudo que era necessário, né? Com isso, a indústria farmacêutica, que hoje oferece grandes medicamentos, né, que tem solução para tantas doenças graves, ela estigmatizou o produto natural, o produto, principalmente o vegetal, né? Então, acreditou-se que só o que vinha da indústria teria valor, né? E com isso, como eu falei, colocou por terra, inclusive, o trabalho de grandes terapeutas naturais, né? Aquele chazinho da vovozinha que sabia muita coisa e que podia aliviar muitas dores, né? Mas, na contramão disso, né? Depois de tantos excessos, né? Porque aí o que a indústria ofereceu? Medicamentos que vieram de vegetais, porque uma quantidade enorme de produtos que a gente chama de alopáticos, que são os medicamentos sintéticos, eles foram sintetizados ou extraídos, muitos deles de vegetais. O que a indústria conseguiu foi isolar essas substâncias, né, quimicamente, para que elas tivessem uma ação mais potente. Então, quando você compara o ácido acetil salicílico isolado, né, uma molécula que é sintética, ela não é natural, mas ela veio de um vegetal, ela veio do salgueiro, que sempre foi usado na antiguidade para tirar febre, tirar dores, enfim. A quantidade de salgueiro que se usava era um tanto, né?
Quando se usa o AS, o ácido acetil salicílico, você vai usar realmente uma dose mínima, porque ele está potente, ele foi extraído, ele está quimicamente isolado. Isso traz um benefício que é o de ação rápida, mas traz o quê? Os efeitos colaterais, né? E que não são poucos, são bem significativos. Quando você usa um vegetal, você tem ali uma harmonia de substâncias, né? Ali você tem um ser, né? A vegetação é um ser vivo. E ali dentro das células desse vegetal, você não tem só o ácido acetil salicílico exemplificando o salgueiro. Você tem várias outras substâncias que são sinérgicas nesse tratamento. Então, vai trazer o efeito anti-inflamatório desejado, mas não vai causar o ataque ao fígado, ao intestino, como ele isoladamente. Então, a vantagem de você usar um fitoterápico é que ele é um ser equilibrado. Então, ele te proporciona uma saúde, né? O tratamento daquelas doenças, sem desequilibrar tanto o seu organismo para combater aquela substância específica, né? Sintética, porque o organismo reconhece o que é sintético, o que é natural. O que é natural como a gente, como a nossa biologia, né? E o que aconteceu, assim, a partir da década de 70, mais ou menos, foi o retorno, foi a visão de que o uso apenas dos sintéticos estava trazendo cada vez mais efeitos colaterais. Houve um retorno, uma necessidade de se resgatar esses conhecimentos e o uso dessas substâncias, não só como os fitoterápicos, como os homeopáticos, como as práticas integrativas, né? Tantas terapêuticas que já existiam há muitos séculos e que foram deixadas em segundo plano. A acupuntura, né? Todas as práticas orientais que são milenares e que são assim um sustentáculo para a medicina, né? Para os terapeutas, porque vem de um conhecimento profundo, antigo, da observação da natureza. Então a gente está aqui contemplando esse ambiente lindo e o ensinamento está todo aqui, né? Então, se a gente não valorizar esse conhecimento antigo, a gente está colocando nossa ancestralidade toda no lixo. E isso não é verdade, né? Se a gente chegou até aqui com tantos conhecimentos, com a ciência tão desenvolvida como ela é hoje, é porque muita gente observou, pesquisou e estudou para chegar nesse resultado. Então, o fitoterápico de hoje, né? Então, eu estava falando só desse resgate. Nos anos 70, por aí, a OMS começou a incentivar, né, toda a comunidade europeia e todos os países que integram a OMS a resgatar os tratamentos que a gente considera como práticas integrativas. O uso dos fitoterápicos, da homeopatia, da acupuntura. Isso felizmente chegou para o Brasil, onde o próprio Ministério da Saúde validou todas essas práticas integrativas e endossou, né? Mostrou que são necessárias. Porque os benefícios são grandes, né? Não podemos acreditar que uma forma de tratamento seja absoluta, seja a única solução, né? O ser humano é muito complexo para a gente achar que só existe uma solução. E os fitoterápicos que nós temos hoje, né, para ser um fitoterápico, ele tem que ser essencialmente uma droga vegetal, né? Por causa da origem da palavra. Agora, não só de origem vegetal, como especialmente, unicamente vegetal. Então, se você faz uso de uma combinação que associa um produto isolado vegetal com uma outra planta, digamos, um outro extrato fitoterápico, você já deixa de estar usando a fitoterapia. O fitoterapeuta é aquele terapeuta, médico, farmacêutico, veterinário, dentista, nutricionista, são terapeutas que conhecem as doenças e os recursos para tratar com a fitoterapia. Existem medicamentos à base de ervas com soluções para praticamente todas as doenças. E o que a gente consegue hoje, com esse incentivo da OMS, muitas indústrias pelo mundo começaram a desenvolver extratos vegetais padronizados. O que é essa padronização? É muito importante, porque como eu ia dizendo,
As plantas, os vegetais, têm ciclos. Então, por um tempo, a gente, muitas pessoas não sabem disso, coletam a carqueja em qualquer época do ano e naquela época do ano ela não vai ter todos os princípios ativos que você necessita para aquele problema que você passa no momento. Os extratos trazem essa padronização e o ano inteiro você vai usufruir desses extratos naquela concentração e na dose certa, porque tudo faz diferença em relação à dose, né? Então, o estudo do terapeuta fitoterápico é exatamente saber a dose, como na medicina tradicional, a gente precisa saber caso a caso, né? Dose a dose e lançar mão dessas drogas vegetais ideais, que são padronizadas, que possuem todo esse refino na qualidade, porque a qualidade do vegetal é fundamental, com esses aspectos todos que eu te falei, né? A concentração, o ambiente onde foi plantado, como eles foram desidratados, se houve sombra, se houve sol, se o armazenamento foi adequado com condições de umidade e temperatura, né? E finalmente chegar até as suas mãos com essa qualidade, né? E aí é que é importante, né, as pessoas terem essa consciência de que, por mais boa vontade que tenha de recolher e fazer o seu chazinho, o seu medicamento, que é muito importante ter uma pessoa preparada, competente para fornecer um medicamento que seja natural, mas que realmente atenda às necessidades daquele indivíduo e que não cause maiores problemas. A Daliana está aí como esta profissional, sempre disposta a colaborar conosco no programa Auros. Nós agradecemos a sua presença e encontramos esses medicamentos fitoterápicos aonde, Daliana? Com muito prazer, na Arte de Curar, na nossa matriz, né, em Três Rios, e na nossa filial em Areal. Agradecemos a sua presença. Fique aí, já voltamos já já. O estresse e a ansiedade atrapalham a vida de milhões de pessoas. Essas condições aumentam os níveis de cortisol, um hormônio que provoca muitos sintomas negativos como agitação extrema, dificuldade de concentração, distúrbios do sono e até ganho de peso. Para resolver esse problema, a Infinity Pharma desenvolveu a pinetonina. A pinetonina é um fitocomplexo de óleos essenciais especialmente selecionados por suas propriedades terapêuticas, indicado para promover o bem-estar, o equilíbrio emocional e o relaxamento do corpo e da mente. A pinetonina é aplicada exclusivamente por via intranasal, acessando diretamente regiões específicas do sistema nervoso central, promovendo relaxamento e equilíbrio emocional, aliviando os sintomas do estresse e insônia. A ação completa da pinetonina promove o relaxamento do corpo e da mente, melhora a qualidade do sono e alivia sintomas de estresse e ansiedade, inclusive aqueles relacionados à TPM e menopausa, melhorando o estado de humor e promovendo o bem-estar. A pinetonina é um produto 100% natural e indicado para todo mundo que quer viver tranquilamente e com menos estresse. Pinetonina. Serenidade para o seu dia, tranquilidade para a sua noite. Disponível nas melhores farmácias de manipulação. Eu sou a farmacêutica Daliana Miranda e eu gostaria de deixar uma dica de saúde. Nós temos na nossa cidade uma planta linda ornamental que popularmente é conhecida como pata de vaca. Mas essa não é a pata de vaca medicinal. É importante que as pessoas, quando quiserem fazer uso da pata de vaca com fins para tratamento de diabetes, que procurem realmente a pata de vaca verdadeira, e está muito distante dessa que existe na nossa cidade, nas calçadas da nossa cidade. Então procure a verdadeira pata de vaca, que tem o nome científico Bauhinia forficata.